Terror é um gênero cinematográfico que faz muito sucesso, provavelmente por nos colocar em situações de pura adrenalina sem realmente correr o risco. Mas as pessoas esquecem que todo gênero pode discutir problemas sociais que, se dependesse de alguns tipos de pessoas, bem, continuariam sufocados, afogados, escondidos nas trevas. Oi, eu sou... Oi, eu sou o Dan Kruger, uma versão mais desconstruída. Sim, mas ainda um Kruger. No primeiro pesadelo, eu lhes dou um filme de terror psicológico. Babadook é um filme que conta a história de Amélia, interpretada pela S. Davis. Gente, se prepara que eu vou errar a pronúncia do nome de vários atores. E tá tudo bem. Uma mulher que não superou a morte do marido. Nesse dia também ela deu à luz ao seu filho Samuel, interpretado pelo Noah Wiseman. Se você procura um filme com grandes efeitos especiais, com gore e sustos a todo momento, este não é um filme pra você. O terror de Babadook vem da sua atmosfera sufocante, sombria e crua. É possível que você até esqueça do monstro que dá o nome ao filme, já que nos aterrorizamos com a pressão e estado psicológico da protagonista. A trama acontece 6 anos após o nascimento de Samuel. O garoto tem grandes problemas de socialização e na forma de expressar seus sentimentos, o que traz alguns problemas que afetam a relação entre mãe e filho. Diariamente, Samuel tem esses pesadelos com essa criatura chamada Babadook, algo que sua mãe presume ser coisa de criança, até achar um livro com o mesmo título, com mensagens que vão ficando cada vez mais sombrias e perturbadoras a cada página. Alerta spoiler. Para quem vive com transtornos psicológicos, rapidamente fica muito óbvio que Babadook é uma alegoria para a depressão da Amélia, sendo mais específico, uma depressão pós-parto. Algo que é mais comum do que pensamos e se torna um grande tabu. Primeiramente pela depressão, infelizmente, ainda ter aquela imagem de apenas um drama. Apenas isso, apenas aquilo, sendo sempre diminuída. E em segundo lugar, pela visão social de que uma mãe tem a obrigação de amar um filho. Esse tipo de depressão também tem um grande impacto sobre a criança, que pode desenvolver as mesmas dificuldades mostradas no personagem Samuel. O final do filme é a cereja do bolo mais deliciosa possível. Amélia enfrenta o Babadook de frente e grita: "Esta é a minha casa." E você deve ouvir: "Este é o meu corpo, seu desgraçado, e você não me define." Vemos Babadook perdendo as forças, se tornando menor e até tomando a forma da raiz do seu trauma. Ele toma a forma do marido de Amélia. Babadook não deixa de existir. Continua vivendo no porão, sendo alimentado pela protagonista. E a simbologia é perfeita. Você tem que aprender a lidar com seus traumas e transtornos. Aceitar que ele existe é o primeiro passo. Acreditar na sua criança interior que diz ter um monstro escondido no armário. Você não está sozinho na luta contra o Babadook. Não se feche, procure ajuda. Ele pode até dizer que você está sozinho nessa, mas acredite, não está. Um offzinho aqui, robozinho do YouTube, pelo amor da deusa. Foi uma atuação de centavos e é sangue falso. Repito, sangue falso. E agora no pesadelo de número 2, eu lhes dou um filme injustiçado. Garota Infernal, em inglês Jennifer's Body, traduzindo Corpo de Jennifer, o que pra mim faz muito mais sentido. Este é um filme que prova que o marketing é tão importante quanto um bom roteiro. Lançado em 2009, a produção foi um grande fracasso perante a crítica. Se você entrar no Rotten Tomatoes agora, verá que as notas são 46% pela crítica e apenas 35% pela audiência. E nossa, é muito injusto. Eu garanto que o filme está longe de merecer tais pontuações. Na história acompanhamos a amizade improvável entre Jennifer, uma jovem e popular líder de torcida, interpretada pela Megan Fox, e Needy, algo que se encaixa no estereótipo de nerd, interpretada pela Amanda Seyfried. Apesar das diferenças sociais, elas são melhores amigas desde a infância. E a partir daqui temos spoilers. Jennifer convida Needy para o show de uma banda ainda desconhecida chamada Low Shoulder, em um bar um pouco mais afastado da cidade. Durante esse show, um incêndio começa e, bem, aquilo não parece de ordem natural. Nossas protagonistas conseguem escapar por uma janela e acabam dando de cara com os integrantes da banda. Infelizmente, apesar dos avisos de Needy, Jennifer decide entrar na van e seguir viagem com eles. Mais tarde, descobrimos que ela foi levada para uma floresta e sacrificada em um ritual satânico. Um ritual que exigia o sacrifício de uma virgem. Muito nítida a crítica da exploração do corpo feminino para conseguir dinheiro e fama. O controle que o homem quer ter até sob a virgindade feminina. Algo que deveria ser do controle dela, mas a banda não contava que a vítima não era mais pura. Como a personagem mesmo disse em uma conversa ainda dentro do bar, que ela não era mais virgem nem na porta de trás. O resultado? O demônio começou a residir dentro do corpo de Jennifer.
corpo de Jennifer. A partir daí, ela teve que começar uma dieta especial, uma que consta carne e alma de jovens garotos. Sabor. Roteirizado pela Diablo Cody, ganhadora do Oscar de melhor roteiro original por Juno, em 2007, e dirigido pela Kerry Kusama, o longa-metragem é uma sátira para a exploração do corpo feminino, amizade entre mulheres e a intensidade versus instabilidade da juventude. O roteiro é cheio de sarcasmo e piadas que, se você não for um macho escroto, vai pegar e se divertir. E aí foi que nasceu o grande problema. A brilhante equipe de divulgação e distribuição decidiu vender o filme como um terror soft porn com direito à cena de pegação lésbica. Ai, o fetiche de toda uma geração de homens cis sem respeito nenhum à figura feminina. É claro que na cabeça, sem um tico e nem um teco, não passou em nenhum momento que aquela cena era sobre vulnerabilidade, descoberta e intimidade entre as amigas. A expectativa dos homens da época era ver as curvas das atrizes e, quem sabe, quiçá, os peitinhos. E receber algo que seria aclamado e reconhecido apenas anos depois. Algo muito grande para mentes pequenas. Outro ponto importante é a análise sobre relacionamentos que a gente acha que vai durar para sempre. Os best friends forever. Até essas relações podem ser extremamente corrosivas. E sem admitir isso, é impossível resolver de forma saudável. E aí as coisas podem acabar de um jeito trágico em muitos níveis. Gente, o simbolismo da Jennifer perdendo as forças assim que a Niri arranca o pingente em forma de coração escrito BFF, Best Friends Forever, é muito... Niri sempre foi um porto seguro pra Jennifer. E naquele momento aquilo foi cortado pela raiz. É quando a Niri acerta o coração de Jennifer. Tanto ela quanto o demônio morrem. Só pessoas inteligentes entenderiam. E eu entendi. Eu só não coloco o meme aqui pra ela não me dar strike, mas... Te adoro, Luanda. Se você é um red pill da vida, eu duvido que vai entender as nuances e o humor da obra. Vai achar o filme uma bomba, assim como os críticos da época. Afinal, a maioria também eram homens cis sem noção. Que coisa, para os demais eu espero que se divirtam com esse cult feminista babadeiro. No nosso terceiro pesadelo eu entrego uma franquia. Consegue adivinhar qual? Seria muito óbvio estar de Kruger e falar sobre a Hora do Pesadelo. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre. Então deixa aí nos comentários. O que não falta nos filmes de pânico é sangue e mortes bem gráficas. Aliás, já vai ligando aí o blur, hein, editor? Que sou eu mesmo. Mas vocês já pararam pra pensar sobre o que a franquia fala? Além de ironizar e apontar erros do próprio gênero cinematográfico que pertence, é claro. Vou falar aqui sobre os filmes de 1 a 4, ok? O primeiro filme começa com Cassie, interpretado pela Drew Barrymore, vivendo mais uma noite em sua casa, até receber um telefonema. O locutor misterioso então solta a frase que se tornaria um marco. Qual é o seu filme de terror favorito? A partir daí, a conversa escala para algo cada vez mais sombrio, que termina com a morte não só da Cassie, mas também do seu namorado Steven. O engraçado é que toda a divulgação do filme foi feita em cima da participação da Drew Barrymore, e ela morre bem no começo. Depois o foco vai para a real protagonista do filme, a jovem Sydney, interpretada pela Neve Campbell. Sydney está tentando superar o aniversário de morte da sua mãe, que também foi brutalmente assassinada. Após receber o telefonema e suspeitar do próprio namorado Billy, tem que lidar com a presença da polícia na sua vida, em especial o Dewey, vivido pelo David Arquette. E também a presença da insuportável, insistente, invasiva repórter Gale, interpretada pela Courtney Cox, muito conhecida pelo papel de Monica em Friends. Alerta spoiler! A Gale, mesmo sendo uma personagem pé no saco, é a chave para a crítica existente no primeiro filme de Pânico. Gale já tinha usado a morte da mãe da Sydney para inspirar o seu primeiro livro, usando tragédia como isca para ganhar dinheiro e fama. Nessa nova onda de mortes, ela vê a oportunidade de escrever uma continuação. A mulher é o cão, faz de tudo para conseguir a cobertura completa dos casos, tanto que acaba se tornando um alvo. Revendo o filme, eu lembrei o quanto ela merecia aquele soco da Sydney. I'll send you a copy. No final, descobrimos que os vilões vestindo a icônica máscara do Ghostface eram Billy, sim,
o namorado, com a ajuda do amigo Stu, interpretado pelo Matthew Lillard, nosso eterno salsicha do live action de Scooby-Doo. Existe uma tensão sexual muito estranha entre os dois, devo dizer. Há muitos rostinhos conhecidos em Pânico, comentaremos alguns durante o vídeo. Os sobreviventes dos ataques são a protagonista Sidney, o policial Dewey, a repórter Gale e um dos amigos da rodinha, o Randy, que era o personagem que explicava as mecânicas em um filme de terror, por ser viciado no gênero. Pânico 2 se passa um ano após os acontecimentos do primeiro filme. Agora o livro de Gale foi adaptado para um filme, já mostrando de cara o pão e circo que as tragédias do primeiro longa se tornaram. Acompanhamos um casal indo para o cinema para a estreia. Durante o caminho chegam a falar sobre os papéis de pessoas pretas em filmes de terror, dizendo que sempre excluem a população afro-americana. E não mentiu. Claro, o filme é de 97, então acho que era uma verdade absoluta. Não duvido. E ainda bem que as coisas vêm mudando cada vez mais. Obrigado a Deus. O casal se torna as primeiras vítimas da sequência. Depois disso, voltamos a acompanhar Sidney, que agora está na faculdade. E adivinhem, as vítimas eram alunos da mesma faculdade, o que reúne policiais e imprensa no campus. Então temos a reunião de Sidney, Randy, Dewey e Gale. Com a velha ambição, Gale tenta aproximar Sidney e Cotton, homem acusado injustamente pela morte da Maureen, mãe de Sidney. Claro que ela esperava que esse reencontro desse um material para aumentar mais a sua fama. Queria a fama e recebeu bofetada na cara. E aí voltamos para as mortes causadas pelo Ghostface, até Randy, sobrevivente do primeiro filme, se torna uma vítima. Outro rostinho conhecido aparece aqui e é o da Sarah Michelle Gellar, a nossa Daphne do live action do Scooby-Doo, que faz uma ponta e se torna uma das vítimas. Do filme há duas coisinhas importantes para comentar. Primeiro, o quão insistente Cotton se torna para que Sidney aceite o convite para um talk show. Ele queria poder contar a versão dele dos fatos e tirar a mancha que ficou no seu nome, mesmo sendo inocentado das acusações. Nesse sentido, eu acho válido a insistência, mas sabemos que ele queria uma pontinha da fama que as tragédias traziam. Em segundo lugar, durante a conversa com um dos assassinos, sim, tivemos uma dupla nesse segundo filme também. No caso, Mickey, interpretado pelo Timothy Olyphant. Sei que teve outros filmes, mas um que não sai da minha cabeça é aquele Eu Sou o Número 4. Em um diálogo em que ele diz estar preparado para tudo, até para o espetáculo teatral que seria o julgamento. O filme faz o tempo todo comparações das tragédias com as tragédias gregas, já que Sidney irá estrelar uma peça. O papel dela na peça é bem simbólico. Cassandra, uma profetisa do deus Apolo, era conhecida por anunciar profecias que ninguém acreditava, e por isso considerada louca. Voltando à fala do Mickey, me lembrou muito o personagem Billy Flynn de Chicago, um advogado famoso que ganha os casos por saber manipular a imagem dos seus clientes perante a mídia e o júri. Na música Razzle Dazzle, Billy canta: enfeite-os e deixe-os leves, como alguém pode enxergar com lantejoulas nos olhos? E se as dobradiças estiverem enferrujadas? E se na verdade você for simplesmente repugnante? Deslumbre-os e eles nunca vão se tocar. Desde que você os mantenha desequilibrados, como eles perceberão que você não tem talento algum? Dá pra aplicar tanto na franquia de Pânico, quanto em alguns influenciadores por aí. Mas vamos deixar abaixo? O outro vilão é nada mais, nada menos que a mãe de Billy, procurando vingança pela morte do seu filho. Precisamos comentar sobre Pânico 3? É de longe a sequência que eu menos gosto. O filme começa mostrando Cotton que conseguiu a ponta de fama que queria, se tornando apresentador do seu próprio talking show. Ele recebe a famosa ligação, mas agora o novo vilão também consegue modular sua voz. Enquanto Cotton está no trânsito, o Ghostface ameaça sua namorada, que é interpretada pela Kelly Rutherford, a mãe da Serena Van Der Woodsen em Gossip Girl. Os dois se tornam as primeiras vítimas do terceiro filme. O filme se passa nos estúdios onde a terceira sequência de Apunhalada, aquele filme que foi inspirado nos livros da Gale, os atores do filme são as vítimas dessa vez, junto com Sidney, Gale e Dewey, é claro. De rostinhos conhecidos nós temos o Patrick Dempsey, de Encantada, e sim, de Grey's Anatomy também, que vive o detetive Mark. Também temos a Heather Matarazzo, as pronúncias, de O Diário da Princesa. Ela faz uma ponta ali como a irmã do Randy. Aliás, ela entrega uma fita que Randy gravou antes de sua morte, dizendo que no terceiro filme de uma trilogia de terror, as regras mudam. Gente, sinceramente, o que esse filme entrega? O pior penteado de uma época usado pela Gale, uma personagem que entrega tudo, que é a Jennifer, interpretada pela Parky Posey, que viveria o papel da Gale na sequência de Apunhalada. E um plot bem meh. O Ghostface da vez é o diretor do filme Apunhalada, o Roman
vivido pelo Scott Foley. Além de diretor e Ghostface, ele é também irmão da Sidney. Descobrimos que em parte da vida, a mãe de Sidney saiu da cidade natal e foi para Los Angeles, onde se tornou atriz de filmes de terror. Foi violentada, teve um filho e voltou sem a criança. Anos depois, Roman descobre onde a mãe mora, é rejeitado e, por vingança, expõe os casos da mãe através de vídeos. Tais vídeos que se tornaram a motivação de Billy. Lembram dele, o Ghostface do primeiro filme? Bem, a motivação para na Maureen. O que faltou é se vingar da irmã que roubou, entre aspas, a vida que era para ser dele. Novamente, os sobreviventes são o Trio Maravilhas, Sidney, Gale, Dewey e o detetive Mark. Olha, esse filme tem lá suas críticas à indústria cinematográfica, principalmente a hollywoodiana, mas ai, Brito, sinceramente, acho um plot de centavos. E graças a Deus, voltamos ao potencial da franquia em Pânico 4. O filme se passa no 15º aniversário dos assassinatos originais de Woodsboro. Na abertura, voltamos às piadas sobre o próprio gênero com dois rostinhos conhecidos, Lucy Hale, de Pretty Little Liars, e Shani Grimes, de 90210, que são mortas pelo Ghostface, mas tudo não passa da abertura de Facada 6. Sim, a dublagem mudou apunhalada para simplesmente facada. Bem melhor. Duas personagens com as carinhas também conhecidas estão assistindo ao filme. Anna Paquin, de X-Men e True Blood, e Kristen Bell, a voz da Gossip Girl e da Anna de Frozen. A personagem de Kristen dá uma facada na amiga, mas tudo não passa da abertura de Facada 7. Mais uma vez, duas amigas estão assistindo ao filme e são vítimas do Ghostface. Só que dessa vez, não era uma abertura de mais uma sequência de facada. É interessante o filme zoando a própria franquia, mas acho que ficou extenso demais. E finalmente voltamos a acompanhar Sidney, que volta para sua cidade natal para promover seu novo livro. Gale se encontra em uma crise criativa e de identidade, já que morando na cidade pequena não teve muito mais o que escrever depois de solucionar os problemas com o Ghostface. Gente, a Courtney Cox tá mais linda do que nunca nesse filme. Dewey agora é xerife da cidade e ele aparece mais gostoso a cada filme. Porém, agora temos um novo núcleo, em que o centro é a Jill Roberts, interpretada pela Emma Roberts. Gente, eu só lembro de mais um filme em que ela tá com cabelo escuro, e é ali no final de Garota Mimada. Sidney é obrigada a ficar na cidade ao se ver como suspeita do ocorrido com as duas jovens no começo do filme. Jill e suas amigas recebem a famosa ligação, e por isso são vigiadas pela polícia. Quero aqui deixar todo o meu amor pela Kirby, interpretada pela Hayden Panettiere. Meu Deus, as pronúncias de centavos. Conhecida pelos papéis em Heroes e Nashville, mas pra mim eternizada como a Samantha de Until Dawn, e pelo hit Cause I Still Believe in Destiny, that you and I were meant to be, de Cinderela 3, Uma Volta no Tempo. Os policiais são interpretados pelo Anthony Anderson, conhecido por participar também da paródia Todo Mundo em Pânico, e o Adam Brody, que já apareceu aqui quando falávamos de Garota Infernal. Ele era o vocalista da banda Macabra. Também é conhecido pelo seu papel em DLC. Essa sequência tem algum diferencial? Sim, o vilão agora está produzindo o próprio filme graças ao advento da internet. As mortes serão publicadas, dando a visão do Ghostface sobre as mortes. E diferente do terceiro filme, aqui temos um plot que é um plot. A vilã da vez é a inocente Jill, a prima de Sidney. Ela trabalhou junto com um dos amigos do novo núcleo, que aliás foi morto pela própria Jill. Como ela mesma diz, a mídia gosta quando há apenas um sobrevivente. O conceito de Final Girl. Jill é completamente obcecada em ter fama. Não só a fama em si, mas o lugar da própria Sidney. Tudo girava em torno de tomar o lugar da prima. E aí que tá uma grande reflexão. Como alguém como a Sidney pode atrair tanto mal pra si? E eu sinceramente acho que a resposta é: ela só queria seguir em frente. Ela não pediu pela atenção, ela não pediu pela fama, ela só queria viver. E ela foi forte e resiliente durante todos os desafios. Como alguém que não deseja fama consegue tanta fama assim? Como assim existe alguém que não faz nenhum esforço para conseguir a fama que todos querem? A Sidney é simplesmente ela. E Jill estava disposta a fingir ter passado todos os traumas que a Sidney sofreu
para conseguir fama. Temos muitos exemplos de como a fama pode custar muito caro. Um artista que vem logo na cabeça é a Britney Spears. Nossa, essa mulher pagou muito caro pela fama. Mais uma vez, Pânico mostra tragédias sendo vistas como um grande espetáculo, onde há papéis para serem interpretados, e o cobiçado papel de sobrevivente, o de Final Girl, um Final Boy, um Final Flizzins, é o que traz a fama midiática que muitos querem atingir, não importando quantas cabeças vão rolar. Isso pode ser aplicado em muitos níveis. Ligando a TV, temos programas diários inteiros sobre tragédias e que prendem o telespectador dessa forma. Em outro nível, temos sites e redes sociais de fofocas que esperam o deslize de alguém. Também temos aquele nível de pessoas que fazem tudo por um view. Bem, olha eu aqui, com sangue falso e unhas de borracha. Filmes falam e refletem a sociedade a qual pertencem. É muito importante ter os olhos mais críticos e entender que uma obra cinematográfica é também um meio de comunicação, que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E falando em ser crítico, aqui está minha playlist falando de outros filmes. Clica, 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 clica. Até o próximo pesadelo.